Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica para o Enem e o tema de hoje envolve a fisiologia humana. Aspectos de fisiologia humana como a digestão, respiração, circulação e excreção são sempre frequentes no Enem. Hoje eu vou falar sobre um aspecto da respiração que é a hematose. Hematose é a troca gasosa que a gente faz no pulmão. A gente pega o oxigênio do ar, e devolve para o ar o gás carbônico. Bom, esse processo não é tão simples assim. Lá no pulmão existem estruturas que a gente chama de alvéolos pulmonares. Cada bolinha desse caixinho, é um alvéolo. Nosso pulmão ele é muito ramificado, formado por milhares de alvéolos como esse. O ar que entra, ele é um ar que tem uma mistura de gases. 78% do ar é nitrogênio, 21% é oxigênio e 0,03% do ar que entra na inspiração é CO2. Bom, quando a gente considera o ar expirado, ele tem os mesmos 78% de nitrogênio. Portanto, todo o nitrogênio que entra, sai. A gente não consegue aproveitar o nitrogênio de forma direta do ar. Lembra da dica do ciclo do nitrogênio? Então o nitrogênio que entra, ele sai. Com o oxigênio, não. Entra 21% de oxigênio, sai na expiração cerca de 19% de oxigênio. Portanto, uma parte do oxigênio que entra, ele é retido no corpo. A quantidade de oxigênio que sai é uma quantidade menor. Quando a gente considera o CO2, a gente também percebe diferença. Entra 0,03%, mas no ar expirado sai 4,5%. Então o corpo libera CO2 no ar que vai ser eliminado no processo de expiração. Então o ar que entra, ele tem mais oxigênio do que o ar que sai. O ar que sai, ele tem mais gás carbônico do que o ar que entra. Rola uma troca gasosa. A gente aproveita o oxigênio e a gente devolve para o ar o gás carbônico. É isso que a gente chama de hematose que acontece aqui no nível dos alvéolos. E essa troca é com quem? Sempre com o sangue. O sistema circulatório ele é um sistema integrador, então ele se integra ao nosso sistema respiratório. Assim, o sangue que chega ao alvéolo cheio de gás carbônico, sangue venoso, ele deixa o gás carbônico para o ar. O CO2 se difunde aqui pela parede do capilar sanguíneo, pela parede do alvéolo, e vai para o ar que está ali preso no interior do alvéolo. Com o oxigênio é diferente. O oxigênio que entrou aqui na inspiração, ele passa pela parede do alvéolo, pela parede do capilar, e ele se difunde para o sangue. O sangue que passa pelo pulmão, ele deixa de ser venoso, rico em CO2. Ele passa a ser sangue arterial, rico em oxigênio. Lembrando que o CO2 que chega, ele está preso à hemoglobina muitas vezes. Ao chegar aqui no alvéolo, há uma reação de decomposição. O CO2 se desprende da hemoglobina e esse CO2 ele vai para o alvéolo. Com o oxigênio é diferente. O oxigênio que entra, ele reage com a hemoglobina que está disponível. Ela acabou de se desprender do CO2, então ela está disponível para se ligar ao O2. Queria pensar num aspecto de saúde. Enem gosta de fazer relações da fisiologia humana com aspectos de saúde. Quando a gente pensa no tabagismo, o hábito de fumar, as toxinas do cigarro, elas se acumulam aqui, Elas se acumulam nas paredes dos alvéolos. Isso prejudica a hematose. Tem muitas substâncias que dificultam a hematose dos gases. Outra coisa, cigarro também destrói parede dos alvéolos. Isso é o que a gente chama de efisema pulmonar. Assim, o pulmão ele tem uma menor área de contato com o ar. Isso também prejudica a troca gasosa. E tem mais uma coisa aqui. Além das outras toxinas do cigarro, entra fumaça aqui, que é monóxido de carbono. O monóxido de carbono, quando ele entra, ele consegue se difundir pela parede do alvéolo e do capilar. Assim, ele compete com o oxigênio pelas moléculas de hemoglobina. As moléculas de hemoglobina elas têm alta afinidade com o CO. Uma vez que elas se prendem ao CO, forma-se um composto chamado carboxihemoglobina, muito instável. Hemoglobina que está presa a CO não se desprende a ela. Por isso, quadros de asfixia podem ocorrer aqui quando há inalação de monóxido de carbono. Espero que você tenha aproveitado a dica. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo.
vai ter alguns exercícios sobre hematose e respiração na descrição do vídeo do YouTube. A gente se encontra então na próxima dica. Valeu!